Olá meninas, bom dia! Vamos para a nossa atividade de matemática da semana, tá? Nessa atividade nós vamos falar um pouquinho sobre multiplicação. Tá bem tranquilo de se fazer, vamos lá, vamos prestar atenção. Existem muitas formas de resolver problemas, sendo que uma delas é usando a multiplicação. A multiplicação é uma forma resumida de escrever uma adição de parcelas iguais. A multiplicação torna mais rápido os cálculos de adição de parcelas iguais. Como exemplo, tenho aí 3 vezes 4. O 4, 3 vezes, 4 mais 4 e mais 4, que é igual a 12. Viram que eu repeti o 4 3 vezes? Que aí é o que eu acabei de falar. A multiplicação ela torna mais rápido os cálculos de adição de parcelas iguais. Foi o que eu acabei de falar para vocês agora, tá? Aqui no número 1, acompanhe a seguinte situação. Um prédio tem 6 andares e em cada andar há 3 apartamentos. Quantos apartamentos há nesse prédio? Você vai seguir o exemplo da explicação acima e nós vamos tentar fazer essa questão aí, tá? No número 2, Lucas coleciona carrinhos e para organizar colocou 2 carrinhos em cada uma das 4 prateleiras da estante do seu quarto. Quantos carrinhos estão na estante? Entendeu? Qual o número que você vai repetir aí, né? Nessas lacunas que estão na atividade. Preste atenção, tem um exemplo ali em cima, tá? E vamos tentar fazer com calma, colocar a cabecinha aí pra gente funcionar, pra gente fazer essa atividade, tá bom? Vamos aqui na número 3. Observe a tabela e responda. Dá uma olhada nessa tabela, né? Que ela se refere ao número de idosos vacinados. Você vai analisar essa tabela para responder as questões aqui do lado. Em que ano foi vacinado o maior número de homens? Você vai lá na tabelinha dos homens e olha qual é o número maior ali e vai ver o ano para mim e colocar aqui do lado, tá? Quantas mulheres foram vacinadas em 2005? Vai lá no ano de 2005 e você vai ver quantas mulheres foram vacinadas nesse ano, tá bom? Aqui abaixo nós temos o gráfico a seguir, representa o número de aniversariantes da turma em cada mês. Qual mês teve mais aniversários? Você vai observar aqui o gráfico e dizer para mim qual mês que teve mais aniversário aí nessa turma, tá bom? Foi o mês de maio, foi o mês de outubro, foi o de fevereiro, de janeiro? Vai ver qual é o que tá, né, mais lá em cima e você vai marcar para mim, tá bom? Agora aqui abaixo nós vamos falar um pouquinho sobre diversidade cultural no Brasil. A tia Silvia vai dar uma lidinha aqui para você. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos trazidos da África. Posteriormente, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, também contribuíram para a pluralidade cultural no Brasil. Ou seja, temos lá os principais, né, disseminadores, que foram os que chegaram logo, né, no comecinho lá do Brasil, que tiveram maiores influências, né, na nossa cultura, mas também não foram os únicos. Logo depois vieram outros, esses outros que a tia acabou de falar, japoneses, alemães, italianos, também, né, deram a sua contribuição na nossa cultura, tá bom? Por isso que nós temos essa diversidade toda cultural, porque nós temos um pouquinho, né, de cada uma dessas pessoas, essas culturas que eu acabei de falar para vocês. De acordo com o texto, vocês vão responder F para falso e V para verdadeiro nas questões a seguir. Diversidade cultural refere-se a diferenças climáticas, econômicas e sociais de uma região. Você vai colocar V ou F aí para mim. Aos diferentes costumes de uma sociedade. V ou F também. Quem foram os principais disseminadores da cultura brasileira? E aí, você vai colocar para mim, foram os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos trazidos da África? É verdadeiro ou é falso? Ou foram os espanhóis? E aí?
Verdadeiro ou falso? E você vai colocar aí para mim, tá bom? Aqui sobre migrações. A migração consiste na mobilidade espacial da população e esse processo pode ocorrer em escala global, nacional, regional, municipal ou até de domicílio. As correntes migratórias podem ser desencadeadas por fatores religiosos, econômicos, políticos, culturais, psicológicos e ambientais. No Brasil, o fator que exerce maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem econômica. O modelo econômico capitalista cria áreas privilegiadas com maior dinamismo econômico e esse processo atrai pessoas em busca de emprego e melhores condições de vida. Nós temos como exemplo aqui o Porto do Açu, que trazem pessoas de diversos lugares, né, para trabalhar aqui, ou seja, essas pessoas migram dos seus lugares para o nosso, né, a fim de conseguirem melhores condições financeiras. Aí vamos lá, as diversas culturas do lugar onde vivemos. Faça uma pesquisa no seu lugar e responda no seu caderno as perguntas abaixo. Quais tipos de músicas são as mais ouvidas? Como costumam se vestir? E qual a melhor maneira de se divertir no lugar onde vivem? E quais alimentos vocês gostam mais? Faça essa pesquisa, respondam no caderno de vocês e mandam para a tia Silvia, tá bom? Beijo e até semana que vem.